Acompanhou de alguma forma o filme, então fica melhor, né? Bom, nós estamos numa área em que, por volta de 1700, se diz que um senhor chamado Plácido encontrou uma imagem da santa às margens do Igarapé. Essa história nunca foi confirmada por fontes, né, seguras, né? Enfim, pode ser que ele seja um indígena, a pessoa que encontrou a imagem, a gente não sabe realmente quem foi. Mas quando uma história é muito contada, ela acaba virando verdade, né? Assim, então já nem se questiona mais tanto isso, né? Já não vem mais tanto ao caso, porque o que importa é que realmente nesse início, né, do século XVIII, começaram a cultuar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré aqui nessa área, né, onde hoje se encontra a Basílica de Nazaré. Essa construção, ela já é bem mais recente, ela começou em 1909, terminou na década de 50, né, do século XX. Então, o que a gente tinha inicialmente, né, nos inícios da devoção, era uma pequena capela, né, e que ela foi se transformando. Ela foi crescendo justamente pela quantidade de peregrinos, pela importância que essa devoção à Nossa Senhora passou a ter aqui em Belém. Imaginem que essa área aqui era a periferia de Belém, né? Então era uma estrada, isso aqui, por isso o nome do roteiro, Estrada de Nazaré, né? Então as pessoas vinham, né, do núcleo de Belém aqui, pessoas também de outras regiões, enfim. Então, com esse crescimento da devoção, que tem uma origem popular, a igreja e o Estado também sentiram a necessidade de se apropriar disso, né? Então, em 1793, notem que quase 100 anos depois do que a gente considera que a devoção começou aqui em Belém, é que um governador tem a ideia de fazer uma feira para venda de diversos produtos regionais e também uma procissão, que seria o pagamento de uma promessa dele. Isso também a gente não sabe se é lenda, essa questão da promessa. Mas o fato é que a primeira procissão levaria a imagem do Palácio do Governo até aqui, né? Mas para ela ir do Palácio do Governo, que fica lá na Cidade Velha, né, onde hoje funciona o Museu Histórico do Estado, para ela vir de lá para cá, ela tem que sair daqui para lá, não é isso? Então, na verdade, a trasladação, que foi o que a Luana conversou ainda há pouco, né, falou um pouquinho para vocês, ela nasce junto com o Círio, né? Teve que ter esse percurso de qualquer forma. E isso lembra uma das lendas, né, que se conta sobre a imagem da santa, né, que o governador, que ninguém sabe o nome, um governador, logo no início da devoção, levou a imagem para o Palácio do Governo, deixou ela sob a guarda, né, de várias pessoas, e mesmo assim à noite ela veio caminhando e voltou aqui para o lugar dela. Né? É uma das histórias que se conta. Enfim, então a igreja a gente pode considerar como o principal elemento no espaço, né, referente ao Círio de Nazaré. Mas, assim, ela tem dois títulos, né? Ela é basílica e ela é também um santuário. Não há uma hierarquia em relação a esses títulos. Mas o fato é que o título de basílica é dado pelo Papa, e isso, salvo engano, foi em 1913 que foi dado esse título, e tem muito a ver com a questão da importância histórica, ou ser um centro de peregrinação tem uma importância, né, para as pessoas nesse sentido da peregrinação, e também pela beleza arquitetônica. Nas minhas pesquisas eu não consegui identificar exatamente o motivo de se considerar do Papa ter dado esse título para a Basílica. Já o título de santuário é dado pelo bispo, né, pelo bispo local. No caso aqui, no período foi o Dom Urani, foi em 2006, e a questão de se transformar em um santuário é justamente pela grande afluência de pessoas de várias regiões, e isso obriga aquele templo a funcionar mais horas por dia. Por dia, por exemplo, ele não pode fechar em qualquer horário, né? Ele tem um horário fixo para abrir, enfim. Eu identifico essa questão de transformar em santuário também como uma ação de turistificação do sítio, né? Afinal, a Igreja Católica ela tem se aproximado bastante da questão do turismo religioso, né?
são várias as ações de diversas igrejas para fomentar esse tipo de turismo, né? E o fato de você saber que uma igreja vai ficar aberta, acolhendo os peregrinos durante várias horas no dia, né? Isso também contribui. Bom, então, além da igreja, a gente vai observando que esse espaço aqui também vai se modificando para acolher também o turista. Não só o turista, é a população local, sim, mas também para trazer a sensação de que o Círio está durante todo o ano. Você não precisa vir apenas no Círio, né? Você encontra elementos do Círio também durante todo o ano. E fica sempre um convite, né? Se você visita alguns espaços aqui, você se sente convidado a vir durante o Círio.